Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero destacar aqui que a palavra de Deus, ela penetra até as medulas. Olha que coisa interessante que me chamou muita atenção. Ela penetra até as medulas. Uma criança judia, israelita, até os 12 anos de idade, ele já sabia de cor e salteado o Pentateuco. Por isso que Jesus estava numa sinagoga falando com os doutores, e eles estavam impressionados, porque Jesus com 12 anos de idade já sabia o Pentateuco de cor, porque havia estudado. Com 13 anos de idade, uma criança judia, ela já pode ir numa sinagoga e recitar um trecho, uma palavra da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a tradição judaica, eles acreditam que a palavra de Deus, ela penetra a alma, o espírito, as juntas e as medulas. E o que são as medulas? As medulas, todo o nosso corpo humano, nós possuímos ossos, e dentro desses ossos possui a medula óssea, que é o tutano, o tutano. Então, para a tradição judaica, eles acreditam que a palavra de Deus vai até o tutano, até as medulas ósseas do ser humano. E quando alguém morre, lá em Israel, talvez naquela cultura antiga, eles acreditavam que até o 3º dia Deus podia ressuscitar aquele morto. Por quê? Porque a palavra de Deus estava na medula. Estava na medula. Por isso que Jesus chegou depois do 3º dia em Betânia. Chegou só no 4º dia, porque se Jesus tivesse chegado antes, eles não iam acreditar que o milagre foi feito por Jesus. Eles iam dizer que foi Deus que ressuscitou, porque a palavra estava na medula, estava no osso, estava no tutano ali ainda. Então Jesus chega ao 4º dia para não deixar dúvidas que ele era o Filho de Deus e que através do Espírito Santo ele ressuscitou a Lázaro. E quando uma pessoa passa do 3º dia, eles já não acreditam mais que aquela pessoa possa ressuscitar. Aí vem uma águia chamada quebrantoso, que diz lá em Levíticos. Se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar em redes sociais, você vai ver que esta águia é a única águia que quebra ossos. Por isso quebrantoso o seu nome. Quebra ossos. E ela se alimenta do quê? Se alimenta de tutano, ela se alimenta da medula óssea. É a única ave no mundo que faz isso. E o tutano representa, simboliza a palavra de Deus. E nós temos que ser como este quebrantoso, como esta ave, como esta águia. Nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o manual do crente. Se tem alguém com defeito aqui de fabricação, tem que procurar esse manual. Para que possa consertar a sua vida, possa consertar o seu altar. Porque a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, redarguir, instruir. Essa palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E o crente precisa se alimentar desta palavra, porque esta palavra traz vida. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos de 1600 anos. A Bíblia, ela tem 31.102 versículos, 1.189 capítulos. Já foi escrita em grego, aramaico e hebraico e traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. O autor desta palavra é Deus, o personagem central é Jesus, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo para mudar a minha e a tua vida, para mudar a minha e a tua história. Se você precisa de cura, abra a palavra. Ali tem palavras de cura para a sua alma, para o seu corpo físico. Se você precisa de libertação, abra a palavra, ali está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você precisa, você que está caído, você precisa de uma mão para levantar, o Senhor diz que Ele levanta aquele que está caído. É Ele quem te toma pela tua mão e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Então a palavra de Deus, ela é a própria boca de Deus falando com o seu povo. Então creia nessa palavra, se alimente de tutano, se alimente desta palavra, porque Deus tem coisas boas
e maravilhosas para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.